No vídeo de hoje vamos aprender como selecionar os melhores fundos de ações e como analisar esses fundos, né? E por que investir através de fundos em vez de ter uma carteira de ações propriamente dita, tá bom? Vamos ao vídeo. Olá a todos, eu sou Gustavo Machado, sou analista de investimentos CNPI e consultor de valores imobiliários. Mas antes da gente começar, lembre-se de se inscrever no canal para acompanhar o conteúdo, certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre fundos de investimento, como eu falei. E começando com uma notícia aqui do Guilherme lá na Exame. Nessa notícia ele diz que metade dos fundos de ações perde para o Bovespa em 5 anos, né? Ou seja, tem muitos fundos de ações que são ruins, têm um desempenho pífio em relação ao mercado. E imagine o que sobra, né? Pensando aí que as gestoras têm boas equipes e tudo mais, né? Gestores, enfim, imagina o que sobra para o investidor individual, para o investidor comum. E essa é a razão, né, de investir por fundos. Por quê? Porque uma pessoa não consegue analisar uma empresa, ações, enfim, como uma equipe de pessoas, né? Como ocorre nas gestoras, principalmente gestoras independentes. Tá? Isso é uma coisa que eu vou bater bastante aqui, de quando investir em fundos e procurar fundos de gestoras independentes, ou seja, gestoras que trabalham só para aquele fundo e não um fundo de banco, de corretor, enfim. Então, por que investir por fundos, né? A primeira hipótese. Porque uma pessoa, obviamente, não vai analisar empresas melhor do que os fundos. Uma pessoa não tem poder de barganha, não seja um grande investidor, né? Milhões de reais, bilhões, enfim. Ele não tem poder de barganha, de sentar no conselho da empresa ou apontar alguém para o conselho da empresa. Não consegue ligar para a empresa lá e descobrir, enfim, estudar o que está acontecendo, né? Isso ocorre nos fundos, né? Então a gestora ela tem uma parcela relevante do capital da empresa, então ela consegue indicar pessoas para o conselho, ela tem um analista ou uma equipe de analistas específica para uma empresa X, ou seja, o analista consegue, e geralmente faz isso, né, nas melhores gestoras, o analista vai lá até a empresa, vê o que está acontecendo na empresa, conhece a equipe de gestão, conhece a cadeia de suprimento, vai até os concorrentes, ou seja, faz sentido pagar uma taxa de administração para ter uma análise mais aprofundada das ações, né, basicamente. Então, e agora, como chegar, né, escolher esses fundos de investimento em ações que tem o melhor retorno e que provavelmente vão formar uma boa carteira de investimentos aí para a pessoa, né? Então eu peguei aqui alguns fundos alguns são famosos, né? Que são bem conhecidos no mercado, né? Como Alaska, Real Investor, Leblon Equities, Opportunity, Trígono, Mauá é bem famoso, IP Participações é bem famoso, Quantitas é bem famoso também, né? Então eu selecionei aqui alguns fundos famosos e alguns fundos de rankings, né? Então se a gente pegar aqui no próprio Mais Retorno, se entrar aqui, ó, em ferramentas, ranking de fundos, ações, e dá para escolher por ano aqui. Então, por exemplo, 2021, a gente pega uma lista de ações aqui. Esse aqui é um método de encontrar os melhores fundos de 2021, por exemplo, de 2020, 2019, enfim, e dá para ir comparando esses fundos, né? Também dá para pegar ranking de sites de notícias, Exame, Infomoney, Valor, enfim, artigos, né, que tratam sobre esses fundos de investimentos que tiveram melhor retorno. A partir daí, né, tendo o nome dos fundos, por exemplo, Filhos, 1122 SD, EWZ, Bolsen, Santander, aqui já é um fundo de banco, né? Eu já não gosto de fundo de banco. Enfim, Manager, Jim, Ralph. Então, o primeiro passo é você descobrir quais são os melhores fundos ou saber, pelo menos, ver quais são os mais comentados, que tem um gestor famoso e tudo mais. E depois ver qual que está disponível na plataforma de investimentos que você utiliza, né? Então, por exemplo, aqui eu utilizo com meus clientes a plataforma da Warren, né? Então aqui tem uma lista de vários fundos, né, que estão disponíveis aos clientes, ou seja, o fundo tem que ser aberto, não pode estar fechado para captação, né? E tem que estar disponível na plataforma que você utiliza, seja ela qual for, né? Seja ela a corretora que você está utilizando, ou mesmo o banco, né? Tem que ver se esse fundo que você vai analisar, que você vai considerar ter em carteira, se ele está disponível para você, né? Se não tiver, não adianta analisar o fundo. Então eu já selecionei aqui alguns fundos que estão disponíveis na plataforma da Warren, né, que é a plataforma que eu utilizo, enfim, alguns são famosos, né, como o caso do Opportunity, da Mauá, Leblon, Alaska, Real Investor, Quantitas, IP, e um que teve um desempenho muito acima do normal aí nos últimos 2 anos, tá? Que é o Trígono Delphos. Tem o Trígono Flagship também, mas esse aqui chamou bastante atenção, tá?
Então, selecionei aqui 8 fundos de investimentos, né? E desses aqui a gente vai ver os melhores, tá? Então, primeiro passo, achar os melhores fundos ou os mais famosos, tá? Depois, comparar esses fundos em diversas janelas de tempo. Então, para um ano, vamos ver aqui como é que foi o retorno desses fundos. Ok, Trígono ali, o Quantitas ficou bastante tempo, Alasca, Leblon, IP, né? Ficaram se revezando aqui. Os piores no último ano aí foi o Leblon, o Mauá e o Opportunity, ficaram abaixo do Ibovespa, inclusive, ao invés um pouco acima do Ibovespa, mais negativo também, Quantitas também, e os outros positivos, né? E o destaque aí para o Trígono. Abrindo a janela aqui para 2 anos, né? A gente consegue ver, ó, o IP ficou bastante tempo aí, ele caiu muito pouco na crise, o que é muito bom, provavelmente não tinha tanta exposição assim no mercado brasileiro. Trígono aqui ultrapassou o Leblon e disparou, né? Quer dizer, o IP, né? E teve um desempenho superior. Nos últimos 2 anos, então, desses 8 fundos, apenas 2 estão positivos, né? Desses aqui, 1, 2, 3, 4, 5 estão acima do Ibovespa, estão com desempenho melhor que o Ibovespa. Lembrando que na notícia anterior, mais de 50% dos fundos não bate o Ibovespa, né? E aqui pegando então no ótimo, né? Desde 2018 lá, abril de 2018. Aí, né, nessa janela grande aqui é difícil a gente ver qual que performou o tempo inteiro bem, então, né? Mas no longo prazo aqui, nesse prazo aqui de aproximadamente 4 anos aí, quais os melhores fundos? Então, Trígono, IP, Real Investor, Alaska Black, Opportunity, Quantitas, que bateram o Ibovespa no período, Leblon e Mauá não bateram o Ibovespa no período, né? Então essa é a primeira análise, é uma análise bem visual, né? A gente vê o retorno aqui, como é que foi o comportamento na crise, se caiu muito, se não caiu, quem caiu mais, quem caiu menos, enfim, dá pra gente analisar aqui, né? E no longo prazo, tá? Então vendo para 1 ano, para 2, enfim, quanto mais tempo melhor, né? Aqui o ótimo, esse aqui é o site do Mais Retorno, tá? Depois, feito isso, aqui esses fundos aqui que não bateram o Ibovespa nesse período aqui em 4 anos, né? Se o fundo não bater o Ibovespa em 4 anos já é meio preocupante, tá? Então eu já eliminaria 2 aqui de largada. Mas vamos descer aqui. Aqui tem uma janela de rentabilidade, o Trígono se destaca aqui em vários períodos, o Alasca também ali em 3 meses, enfim. Mas o interessante, né? A gente vê aqui questão de consistência, quantos meses positivos em relação a meses negativos, né? 69, 60, 71, muito bom aqui o IP participações, 54, 57, 57, 58. Então a gente vê que tem alguns fundos que se destacam, o Trígono, o IP, depois Real Investor e depois o Mauá Capital. Então aqui a gente já consegue ter uma ideia dos fundos que entregam mais retorno, né, ao longo dos meses e que tem meses mais positivos do que negativos, né? Então é interessante a gente fazer essa comparação aqui, mas é uma comparação quantitativa também. Aqui, agora o ponto principal, né? Depois de feito aquela análise superficial ali de retorno e tudo mais, a gente parte para os fundos que tem o melhor Sharpe, né? O índice de Sharpe é um indicador que relaciona o risco, né? A volatilidade desse fundo com o retorno que esse fundo entregou nos últimos tempos aí. Então aqui o Sharpe para 12 meses e o Sharpe desde o início do fundo. Então o Sharpe quanto mais alto melhor, quanto mais próximo de 1 ou acima de 1 mais alto melhor, né, para esse fundo. Então, em 12 meses aqui, o Trígono, né, 1,54, quem mais está com Sharpe positivo aqui? O IP Participações, né? Então, lá desde o início a gente já está destacando 2 fundos aqui. Depois, quem que teve o Sharpe mais baixo, ou o mais alto, ou menos baixo, né? Aí a gente vai aqui para o Alasca, depois Quantitas, beleza. Então, esses fundos aí já estão com o Sharpe melhor em 12 meses. Desde o início, então, Trígono 0,91, Sharpe muito bom, considerável aqui. IP Participações 0,38, também é um Sharpe ok. O Alaska Black se destaca aqui desde o início, com Sharpe de 0,53. Leblon 0,12 e Real Investor 0,31. Então, daqui a gente já consegue eliminar alguns fundos, né? Vamos eliminar aqui Mauá Capital, Quantitas, o Opportunity e vamos ficar com esses outros 4 fundos aqui, né? 4, 5 fundos aí que tem o Sharpe positivo e o Sharpe um pouquinho mais alto, né? De repente a gente elimina também aqui o Leblon Equities e ficamos com 4 fundos, tá? Então vamos lá, vamos eliminar aqui. Eliminados os fundos, a gente ficou com os 4 fundos que tiveram o melhor Sharpe, né? O melhor retorno ajustado ao risco, tá?
Então aqui no gráfico a gente já consegue ter uma análise melhor, agora que são só 4 fundos, né? Ver quem quem se destacou mais ali ao longo do tempo, tá? Então Real Investor, Alaska, IP, né? Se revezaram aqui na frente o Real Investor e o Alaska a maior parte do tempo, né? Antes da crise. Na crise, Alaska provavelmente foi o que mais caiu, seguido aí pelo Trígono. A maior parte do tempo aqui os fundos estavam acima do Ibovespa, nem todos, né? Somente alguns acima do Ibovespa. Depois da crise, todos esses fundos aqui ficaram o tempo inteiro acima do Ibovespa, ou seja, muito bom, né? Caíram junto, mas se recuperaram mais rápido, né? Se recuperaram melhor que o Ibovespa, que é uma coisa interessante, é o que a gente procura, né? Se o fundo não bate o Ibovespa, vale mais a pena comprar um fundo de índice, por exemplo, o BOVA11, né? E não pagar taxa de administração, porque a gente vai conseguir pelo menos o índice, tá certo? Então, separamos aqui os 4 fundos. Aqui o índice de Sharpe deles, todos positivos aí, então se fosse escolher aqui, ficaria provavelmente com Trígono e Alaska, de repente inserir um terceiro fundo em carteira, o IP Participações, tá? Volatilidade, aqui simplesmente significa o quanto esse fundo está variando, né, ao longo aí dos últimos 12 meses e desde o início, né? Isso daqui é um indicador anual, tá? Então, quanto menor, melhor, né? Se o fundo está variando menos, é menos emoção ali para o investidor, tá? Então, não está tendo aquele altos e baixos ali com tanta frequência. Mas todos giram mais ou menos na mesma casa, aí, tirando o IP, que teve volatilidade bem mais estável do que os demais. A partir daí, selecionar esses 4 fundos, a gente vai analisar a correlação deles, tá? Para ver se esses fundos estão andando juntos ou não. Aqui o que salta os olhos direto aqui, Real Investor e Alaska, ou seja, são 2 fundos que são muito próximos aí, entre eles, né? São 2 fundos que têm uma carteira provavelmente muito parecida. Os demais aqui tem uma correlação aceitável, 0,7, 0,76, 0,74, 0,64, enfim. Então, esses 2 fundos aqui, passou de 0,8 de correlação, eu já não gosto de inserir em carteira esses 2 fundos, porque provavelmente está comprando a mesma coisa, né? É uma estratégia muito parecida, não é a mesma carteira, não são iguais, mas são muito próximos. Comparando com o Ibovespa, então, Trígono e Ibovespa 0,76, Ibovespa e IP 0,8, Ibovespa e Alaska 0,92 e Ibovespa e Real Investor 0,92 também. Ou seja, esses 2 fundos aqui, que tem uma correlação alta entre eles, tem uma correlação mais alta que o Ibovespa. Então, significa que estão mais expostos ao mercado no Brasil, né? Então, quanto mais alta essa correlação, mais próxima de 1, significa que o ativo está andando na mesma direção em 92% das vezes, né? Então, se a gente pegar 100 dias, 92 dias, o Alaska e o Real Investor estão andando iguais ao Ibovespa, não na mesma proporção, né? Um pode estar variando mais 2 e o outro mais 1, mais 5 e mais 2, mas na mesma direção, ou seja, os 2 estão positivos juntos com o Ibovespa em 92% das janelas, né? Das oportunidades. Beleza, comparado aqui, a gente viu já 2 fundos aqui, então acho que é interessante a gente eliminar um deles porque são muito parecidos. Vamos deixar aqui, né, em termos de comparação, e vamos adicionar aqui o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas. A gente colocou o S&P ali, aquela linha roxinha, né? Qual fundo aqui? Trígono, IP, não, Trígono bateu o S&P 500, o IP ficou muito próximo ali, mas não bateu. Mas vamos ao que importa, que é a correlação desses fundos com o S&P 500. Então, IP Participações se destacou aqui, já está bem correlacionado com o S&P 500, ou seja, o IP de todos esses fundos aqui é o que tem mais investimentos no exterior, provavelmente, está mais correlacionado com o S&P 500, e isso a gente vai confirmar depois analisando a carteira desse fundo, tá? Os demais tiveram correlação baixa aqui, né, com o S&P 500. Então, numa carteira ideal aqui eu selecionaria o IP, porque ele está investido provavelmente mais fora, e também um daqueles outros 3 ali que tem um retorno bom e que são mais correlacionados com o Ibovespa, certo? Então, ok, essa primeira análise aqui de correlação, de retorno, correlação, toda essa questão, a gente já entendeu mais ou menos, né, como que esses fundos estão se comportando. Então, cada gestora ela tem um site, né? Tem um material que está sendo divulgado, que é divulgado, enfim. Vamos pegar aqui primeiro o Trígono, que é um fundo, vamos entender, o que a gente está vendo lá, o Delphos Income. Vamos dar uma olhada nesse fundo aqui. O que eles falam desse fundo? O fundo tem como estratégia de predominantemente ações de empresas que possuem história consistente de distribuição de dividendos,
ou seja, um fundo de voltado para dividendos. E juros sobre capital próprio, potencial para futuro remunerar as suas através desse provento, sem restrição nenhuma ao setor de atividade econômica. O fundo também busca emitir em ações de empresas potencial de proporcionar ganhos de capital através da valorização no longo prazo, observando critérios de boa governança, desenvolvimento social, respeito ao meio ambiente, etc. Ou seja, tem questões ESG aqui também. O benchmark é o IDIV, não é o IBOV, não tem taxa de entrada, taxa de saída, tributação 15% sobre o ganho, né? Todos os fundos de ações é assim, não tem IOF, limite, código ANBIM para investidores em geral, perfil arrojado agressivo, resgate em D+30, isso daqui é interessante, né? Liquidação financeira em D+2 após data de cotização, investimento, movimentação mínima R$50, saldo mínimo de permanência R$30, taxa de administração 2% sobre o PL, taxa de performance 20% do que exceder o IDIV. Tá? Então aqui tem algumas informações preliminares, né, desse fundo, e a gente já vê que ele é um fundo voltado para dividendos, sendo que a Trígono ela é famosa por ser voltada para small e mid caps, né, basicamente, então empresas de capitalização menor. Feito isso, né, analisada ali essa questão, a gente pode ver a equipe, né, os sócios da empresa. Vamos ver aqui Roger Werner, Frederico Mesnick. Aqui tem um histórico, dá para ver quanto tempo esses gestores estão no mercado, quanto tempo eles trabalham juntos, né? Se eles que fundaram a Trígono ou não, enfim. Então isso é bem relevante, né? Quanto mais tempo o gestor estiver na casa e se ele fundou a casa, é melhor ainda, porque é a estratégia do gestor. Se a estratégia está dando bom, esse gestor nunca vai deixar de ser o gestor do fundo, ou então ele vai passar essa filosofia de investimento para os próximos gestores, para novas gerações, e a estratégia do fundo vai continuar, né? Então, a gente lendo aqui, lógico, não vou entrar nesse detalhe, mas a gente consegue ver o histórico, né? Quem são os gestores e há quanto tempo eles já trabalham nos fundos. Aqui no caso do IP, mesma coisa, a gente consegue ver aqui qual que é o IP Participações IPG, que é o que está disponível ali para a gente na plataforma. A gente consegue ver a performance, tem tabela de retornos, aqui ele diz o que esse fundo está investindo, qual é o objetivo do fundo, né? Alguns destaques da carteira, então Netflix, Google, Facebook, Charter Communications. Então, como eu falei, esse fundo, por ter uma correlação mais alta com o S&P 500, a gente acabou de confirmar aqui. Por quê? Porque ele investe no exterior, né? Uma tabela de retornos, rentabilidade acumulada, composição da carteira. Então, 71% de ativos no exterior, 28% de ativos no Brasil e 1% em caixa ali. Esse fundo está bem comprado, né? No Alasca, mesma coisa, né? A gente vê aqui os fundos. Então, aqui a gente vê que é um fundo de ações voltado para empresas brasileiras, né? Não investe no exterior, diferente do IP. Ou seja, é uma boa combinação ter esses dois fundos em carteira, né? Então, com isso, né, entrando Real Invest também, entrando no site da gestora, a gente consegue aprender diversas coisas sobre a equipe. Então é interessante procurar a equipe que tenha skin in the game, né? Que fundou a estratégia, fundou a gestora, está na equipe há muito tempo. Entender o objetivo do fundo, o que o fundo procura, quais são os tipos de empresas que eles investem e tudo mais, né? Então, qual é a estratégia, né? Interessante ver se a gestora é independente ou é de varejo, né? Então de banco, coisa, como eu falei, eu não invisto em fundos que sejam de varejo, né? De banco, de corretora, esse tipo de coisa, porque não tem skin in the game, né? Não tem uma estratégia bem definida, geralmente ele está comprando alguma estratégia de outro lugar e só cobrando taxa de administração do investidor, então não tem por que investir nesses fundos, a não ser que seja um fundo específico, né? Um fundo DI, por exemplo, aí não tem problema, que a estratégia é a mesma para todo mundo, né? Então, ok, conheci a equipe, conheci o objetivo do fundo, a estratégia. Agora vamos dar uma olhada no regulamento do fundo, né? Aqui no regulamento, enfim, o regulamento é bem extenso, né? Mas aqui está detalhado a política de investimento do fundo, o que ele pode e não pode fazer. E a gente vai procurar aqui se o fundo opera alavancado ou não, se ele opera vendido ou não, né? Ou seja, se ele opera com derivativos também, né? Então é vedado ao fundo e aos fundos de investir direto e indiretamente realizar operações de compra e venda ou qualquer forma de troca entre planos da mesma entidade fechada de dependência complementar, realizar operações de crédito, aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas, aplicar ativos financeiros de emissão de sociedades limitadas, manter posições no mercado de derivativos a descoberto ou que gere possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio, ou seja, não opera
alavancado, né? Baseado na previsão de compra e venda do mesmo ativo financeiro em um mesmo dia, ou seja, não faz day trade, o que é muito interessante, né? Ele não aplica no exterior, ou seja, aqui também é um fundo que investe apenas no Brasil. Enfim, tem várias características desse fundo aqui. Então, esse é o regulamento do Trígono, tá? Então, para a gente entender, né, onde o fundo está investindo, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, se ele faz trade ou não, se ele opera alavancado ou não, se ele opera com derivativos, ou seja, opções, né, geralmente, ou índice, né? Então, o que esse fundo pode ou não pode fazer? Isso é muito importante de entender, porque afinal você está comprando essa estratégia, né? E todos os fundos têm um regulamento, né? Aqui do Alaska Black, a gente pode procurar aqui também as coisas que estavam lá no objetivo do fundo. Então vamos dar uma olhada aqui no Alaska, por exemplo. O próximo passo aí, a carta do gestor, né? A carta a gente consegue entender aí, ver a palavra do gestor, né? da equipe de gestão. O que aconteceu com o fundo, o que eles viram no fundo, o que eles viram no mercado, o que eles esperam para os próximos anos, né? Como que está o fundo, geralmente como é que está a carteira. Além da carta, tem um relatório de gestão, aqui também diz algumas questões do fundo, como é que está distribuída a carteira, informações gerais, né? Desempenho do fundo, então a gente vê aqui sempre acima do Bovespa, que o Real Invest é um bom fundo. Tabela de retornos desde 2012, muito interessante. Nas cartas dos gestores, então a gente consegue geralmente ver a carteira desses fundos, como é que está a alocação, alguns insights dos gestores, né? Então em relação ao mercado, em relação ao fundo, em relação ao futuro e às vezes justificando algumas perdas, né? No período recente, aí, no último ano, nos últimos meses, enfim. Então o gestor utiliza a carta para conversar com seus cotistas, né? Com seus investidores. Qual o tipo de análise que é utilizado no fundo? Então, se é top-down ou bottom-up, né? O que isso quer dizer? Se é uma análise top-down, ele olha primeiro o cenário macro, depois o país, né? A economia do país, depois o setor e, por último, vai analisar a empresa, né? Uma análise bottom-up é o contrário. Então, ele seleciona empresas boas, depois analisa o setor, depois a economia, né? O país e o cenário macro, né? Em nível mundo. Então, basicamente, essas são as duas formas de análise, né? Uma é baseada na economia, naquilo que está acontecendo no momento econômico, e outra é baseada em empresas, né? A análise bottom-up, ela procura boas empresas e investe nelas e segue com elas independente do que está acontecendo na economia, por serem boas empresas, né? E também uma questão muito importante dos fundos é o passivo, né? Isso é uma informação que não é tão fácil assim de encontrar. O passivo dos fundos, e isso eu, como consultor de valores imobiliários, geralmente a gente entra em contato com os gestores para conhecer um pouco mais sobre o fundo. Então, procurar o passivo dele quer dizer o quê? Quem são os investidores desse fundo, né? Se é um fundo de pensão, se são investidores do varejo, né? Ou seja, que investem por plataforma. Então, isso não é tão legal assim, né? Por quê? Porque o cotista ele procura fazer trade de cota. O fundo cai, ele vende. O fundo sobe, ele compra. O fundo cai, ele vende. O fundo sobe, ele compra. Fica nisso. Isso é muito ruim para a equipe de gestão, porque ela tem que estar comprando e vendendo na alta e na baixa. As suas ações também acaba comprometendo um pouco o retorno. Se o fundo de investimento tem um passivo muito concentrado em alguma coisa, né? Ou seja, vamos supor que tem um fundo de pensão específico lá que representa 20%, 40% do passivo do fundo. É bom por um lado, porque um fundo de pensão não vai desinvestir assim direto, né, tão facilmente, ficar movimentando carteira, não vai movimentar carteira na verdade, mas se esse passivo, né, se esse fundo desinvestir, então 20% do fundo vai ser provavelmente aí pulverizado, né? Então acaba sendo meio preocupante, né? Mas é muito difícil de acontecer um fundo de pensão trocar assim uma posição tão grande num fundo de investimento de forma tão rápida, né? Mas o passivo é interessante de analisar. Então, se o fundo é aberto, tem ao varejo principalmente, né? Então quer dizer que vai ter muita gente fazendo trade de cota e vai acabar impactando o retorno, né? Mas enfim, então basicamente é isso, né? Então, desses aqui, né, para finalizar, quais fundos que eu investiria, né? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Só recomendo investimentos aos meus clientes. Quem quiser conhecer o meu trabalho, nosso trabalho, né, da Musa, então entra no site, pede lá
preenche o formulário de contato ou mesmo o WhatsApp, que vai conversar direto comigo, tá? Então, que aí sim eu vou recomendar investimentos baseados nos seus objetivos, na sua realidade, né? Na sua situação econômico-financeira. Então isso daqui não é recomendação de investimentos, mas eu, Gustavo, né? Entre esses fundos aqui eu montaria uma carteira provavelmente aí entre Trígono, né? Um fundo bem bom, voltado aí mais para small e mid caps e empresas pagadoras de dividendos, né? Tem uma questão ESG forte, investe apenas em Brasil. IP Participações também é um fundo que eu iria inserir em carteira, considerando aí que investe mais no exterior do que no Brasil, tem uma carteira, propicia uma diversificação de carteira, e talvez também o Alaska Black ou o Real Investor, porque são fundos que investem no Brasil, né, em geralmente grandes empresas, são fundos que têm um patrimônio líquido considerável, né, um patrimônio líquido alto. Então, considerando ali o Sharpe, eliminaria aqui o Real Investor, ficaria com esses 3 fundos, né? Então, Trígono, IP Participações e Alaska Black Institucional. Então, seria uma carteira aqui bem interessante, né? Considerando aqui que nenhum fundo tem uma correlação muito alta, né? 64, 74, 77 entre eles, né? Ou seja, tem uma correlação bem propícia para utilizar esses 3 fundos em carteira, né? E também se utilizasse o Real Invest também seria uma boa carteira de investimentos, que estaríamos investindo no exterior, no Brasil e em small mid caps, que geralmente não tem tanta correlação com o Ibov, como a gente vê aqui. A correlação do Trígono com o Ibov é mais baixo do que os demais fundos, né? Então, basicamente, esse era o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiveram dúvida ou quiserem que eu analise um fundo de investimento específico aí, podem comentar aqui, podem entrar em contato com a gente, que nós vamos gravar nas próximas oportunidades, tá bom? Até a próxima!